que a política no Brasil, especialmente a direita, é um caso de família. É uma questão de parentesco. Porque se você for parar para ver, né, muito do que a gente chama de política hoje em dia, muito da maneira como a extrema-direita avançou ao longo dos últimos anos, tem uma relação direta com as estruturas familiares e com a manutenção de uma certa estrutura familiar patriarcal, né, falocêntrica, enfim, aquela estrutura clássica que a gente via. Né? Inclusive, a suposta degeneração dessa estrutura familiar foi muito vendida como se fosse uma degeneração da própria sociedade. Então, assim, a manutenção dessa estrutura familiar era justamente, digamos, a grande bandeira da extrema-direita no Brasil. E não só a grande bandeira, mas também o grande veículo de divulgação dessa extrema-direita. Porque é importante lembrar uma coisa, assim, o Bolsonaro, a extrema-direita, ele se distribuiu muito entre as famílias a partir de um elemento central, que era um homem mais velho com uma situação financeira um pouco melhor. Era sempre o tio que é estudado, é o primo que tinha um dinheiro, ou o pai que traziam essa novidade para o seio familiar, e a partir dali a família começava a votar. Tem trabalhos que estão sendo feitos a partir disso. E a família Bolsonaro, né, tendo seu patriarca, o Jair, sempre foi um reflexo disso. Eles sempre se venderam como sendo o epicentro dessa nova política, né, que na verdade é uma velha política. E, de uma maneira muito interessante, a atual crise do bolsonarismo replica, inclusive, algumas questões que atravessam essas famílias, né, que é justamente o elemento da madrasta. Né, que é sempre aquela figura que é vilanizada nas histórias. Por que a madrasta estruturalmente é sempre vilanizada? Porque ela é uma espécie de pessoa central que está no coração daquela família, mas que ela não tem vínculos sanguíneos com aquelas pessoas, né? Ela é tratada simbolicamente sempre como uma intrusa, né? Sempre como uma inimiga que está dentro de casa. A gente tem, né? Branca de Neve, não, é Cinderela, que tem sempre a figura da madrasta como esse elemento da vilania. E é interessante perceber, né, eu não tô querendo cair nesse papel fácil de vilã, mas eu tô querendo cair nesse papel de elemento externo, né, que a atual crise do bolsonarismo é justamente a partir desse elemento externo, né, que são os sanguíneos do Bolsonaro, né, os seus filhos, que estão lutando contra essa pessoa que vem de fora, e os dois estão lutando para ver quem é que vai, né, sustentar o nome do Bolsonaro, né, que vai ser o grande herdeiro do bolsonarismo no próximo ciclo eleitoral. E se a gente for parar para pensar, isso é uma grande disputa por herança, né?